sempre fazer a boa e velha interpretação. Então, observe. O que ele diz na questão número 17? Ele diz o seguinte: em cada um dos itens abaixo, o ponto C está entre os pontos A e B. Determine a razão em que o ponto C divide o segmento AB de A para B. Pedro, primeiro eu tenho que entender o que está acontecendo, né? Então, repare que no item A temos coordenadas do ponto A, B e C. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar logo visualizar aqui, através do plano cartesiano, os pontos A, B e C. Então, você faz aqui o plano cartesianozinho normal. Veja que eles estão todos no primeiro quadrante, né? Ó. Então, se eles estão todos no primeiro quadrante, fica mais fácil da gente localizá-los. Então, o eixo Y e eixo X, está aqui ele, ó. Eixo Y e eixo X. Aí temos o ponto A de coordenadas 4 e 9. Vou botar mais ou menos aqui próximo. Só um momento. Mal posicionado aqui. 4 e 9. Então, aqui seria coordenada do ponto A. O ponto B vai ser de coordenada 10 e 12, né? Vamos colocar aqui. 10 e 12, ó. Mais em cima um pouquinho. Então, ele vai ficar mais ou menos nesta posição aqui. E o ponto C, ele vai estar entre 6 e 10. Então, vamos colocar aqui entre 6 e 10. Vamos supor que esteja mais ou menos por aqui o 6 e por aqui o 10. Ok. Pronto. Então, a primeira ideia é você visualizar, obviamente, o segmento ABCD. Aliás, A, B com o segmento, com o ponto C, numa posição aí em relação a eles. Beleza, então já foi colocado aqui a retinha aqui, ó, que vai dar um segmento de reta. Esse aqui é o A, esse aqui é o C e esse aqui é o B. Pedro, como é que a gente vai pensar para resolver essa questão? A gente vai lembrar do famoso teorema de Tales. Repare, ó, que esse segmento AC, ele tem projeções tanto no eixo X, que é o eixo das abscissas, como no eixo Y, que é o eixo das ordenadas. Então, onde é que estão essas projeções? Ó? Eu tenho essa projeção aqui embaixo, ó, como você pode ver, no eixo X, e tem essa projeção aqui na vertical, aqui no eixo Y. Como também vou ter outras projeções, ó, os outros tamanhos aí que serão também importantes. Repare que a minha projeção de C até o B, só um instantinho, seria essa projeção aqui embaixo, ó, e de C até B no eixo Y seria essa outra projeção. Professor, o que que nós temos aí? Nós temos segmentos proporcionais. Então, já que são segmentos proporcionais, para eu poder resolver esse item aí, eu posso usar o famoso teorema de Tales. O que é que diz o teorema de Tales? Ó? Eu vou achar uma relação entre AC, então, AC, ó, AC sobre, no caso, CB. Por que que tem que ser assim, ó? Porque tem que ser de A para B. Então, de A até C e de C até B. Pedro, e aí? O que que você vai fazer? Olha só, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma associação em cada um dos eixos. Repare que a resposta tem que dar a mesma. Por exemplo, o AC, eu pego o XC menos o XA sobre o XB menos o XC. Por quê? Ó? Pegando aqui as projeções, ó, como você pode observar. Ó. Qual é a coordenada do XC? É exatamente 6.
menos a coordenada do XA, que é 4. Então, você vai ter 6 sobre 4. Aí, na sequência, 10, que é o XB, menos o XC, que é 6. Professor, vai dar 2 quartos, que na realidade é 1 meio. Então, essa seria a resposta já direta, né? Mas, Pedro, você pegou o eixo das abscissas. E se você pegasse o eixo das ordenadas? Vamos lá, do mesmo jeito. Só para lembrar você que não precisa fazer os dois, já no item B eu não vou fazer os dois, eu vou fazer só um. Ó, seguindo a mesma relação, só que agora aqui vai ser um pouquinho diferente. Como assim? Eu vou pegar o YC menos o YA. É exatamente essa marcaçãozinha aqui de verde, ó, como você pode observar no gráfico aqui, ó, no eixo Y, a projeção. E aqui eu vou ter o YB menos o YC. Como eu disse, ó, tem que dar o mesmo resultado em termos de razão. Então, na realidade, vai ficar como? Vai ficar 10 menos 9, que é o YC menos o YA, sobre 12 menos 10. Como eu havia falado, ó, a resposta deu 1 meio. Então, preciso fazer as duas? Claro que não. Como eu já acabei de mostrar para você, as duas respostas serão iguais. Então, basta você fazer uma delas. Ok, professor. Vamos então para o item B, né? Ficou alguma dúvida, Manuel? Vou passar para o item B aqui. Não. Beleza. Então, ótimo que você entendeu aí a ideia. No item B, vamos lá. Deixa eu só ajeitar aqui para ficar decente. Aqui a separação. A mesma ideia, ó. Então, a ideia inicial é: primeiro você deverá, obviamente, localizar esses pontos A, B e C no plano cartesiano. Então, vamos fazer isso agora. Então, você tem que ter cuidado que tem um negativo aí, né? Então, já que tem um negativo, vai ter do outro lado. Então, aqui vou passar aqui o eixo, o outro lado que eu digo, no segundo quadrante. Ó. Tem um valor de x aí que é menos 1. Passei o eixo. Só um momento. Tem horas que a canetinha ela fica ruim. É impressionante. Tem que ser com o mouse aqui. Pronto. Vamos lá. Para o outro lado agora. Pedro, e aí? Fazer a localização dos pontos, né? Ó. Então vamos reparar aqui o que eu tenho que fazer. Eixo Y e eixo X. E vamos lá. Primeiro ponto, ó, o A é menos 1. Falhando aqui, posição. O A é menos 1. Só um momento. Pronto. Menos 1. E 8, né? Então vai ficar lá em cima. 8. Então, vem aqui. Seria o nosso A. Já vou colocar, que eu vou colocar também de verde, do mesmo jeito que eu fiz a questão anterior. O outro ponto é o ponto B, 6 e 1. Vamos colocar o 6 aqui e o 1 mais ou menos nessa posição aqui. A gente vai ter exatamente o ponto B, que eu vou já colocar, nessa posição. E o C é no 4 e no 3. Então, 4 e 3. Vamos ter aqui o ponto C. Pronto, localizei. Vou agora passar a reta, ó, e, obviamente, marcar. Um pouquinho fora, mas dá para dar um desconto aí sem régua, né? Vou dizer que esse ponto aqui está em cima aqui. Pronto. Beleza. Então, colocando as indicações, ó, repare, é o A, o C
e o B. Pedro, e aí? De novo, ó, a ideia das projeções. Por exemplo, minha primeira projeção vai ser o AC, ó. Seria essa aqui embaixo. Eu vou engrossar mais a linha. Pronto, seria essa aqui embaixo. A outra projeção na vertical seria exatamente essa outra. Faltou colocar aqui o número 3. Deixa eu só colocar aqui o número 3 que faltou. Espera que eu vou marcar lá. Faltou aqui o número 3. Então, eu vou pegar uma delas apenas, tá? Só lembrando. Estou marcando para você saber onde é. A outra projeção seria essa aqui, ó. Um pouquinho fora, mas está tudo bem. Beleza, ó. O AC no eixo das abscissas, 4 e menos 1. E o AC no eixo das ordenadas, 8 e 3. Sim, mas tem a outra parte, né? A outra parte de projeções, ó. Então, de vermelho, ó, só para você ver como é que a gente faz a ideia para poder usar o teorema de Tales. Ó. Temos o CB e temos o CB. Ó. Então, são justamente as projeções dessas retas que estão inclinadas nos eixos X e Y. Sim, mas como o senhor disse, precisa fazer dos dois? Não há necessidade, você faz apenas de um. Então, eu vou pegar o eixo das abscissas, né? O eixo X. Então, AC sobre CB será exatamente igual. Olha só, XC, ó, da mesma forma, ó, menos o XA sobre, no caso, já que eu estou fazendo só com o X, né? XB menos o XC. Então, observando bem, olha o que acontece. Vamos ter exatamente XC 4, XA menos 1, aí bem aqui, ó, 6 menos 4. E acabou, porque aqui vai dar 5 sobre 2. Acabei de encontrar a minha razão de divisão do segmento, né? Então, está a razão de AC sobre CB, no caso, o ponto C dividindo o segmento em duas partes, é uma razão de 5 meios. CDR 20 anos, o curso dos 10 mais.